Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo. E a gente traz notícia de possível reforço para o Botafogo, que é o nome do Mauro Júnior sendo sondado pelo Botafogo. Botafogo pesquisando a respeito do jogador, além do Botafogo, Palmeiras e Bragantino também. Mauro Júnior, que é lateral ali, ala do PSV. Enfim, vamos trazer aqui os detalhes dessa situação do Mauro Júnior e falar também sobre essa maratona de jogos que o Botafogo vai encarar no mês de abril e no mês de maio também, com a sequência de jogos quarta, final de semana, Libertadores, possivelmente também Copa do Brasil nesse meio aí e, claro, Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos falar um pouquinho de como vem o Botafogo, se a gente pode tirar vantagem ou não dessa situação, né? Trazer também atualizações sobre Jefinho, que volta a treinar com bola, apesar da diminuição de carga, atualização da situação do Danilo também, e, claro, trazer o nosso querido Edu Garrido no nosso quadro DM on Fire para falar sobre a situação do volante do Botafogo. E também, claro, falar dos moleques aí do Sub-20, né? Mandaram bem aí nessa vitória em cima do América Mineiro. Tudo isso e muito mais eu conto pra vocês depois da vinheta. E eu começo agradecendo aos quase 130 mil inscritos aqui do canal Gigante Glorioso, que nos acompanha aí nesses últimos 5 anos que a gente vem fazendo conteúdos aqui sobre o Botafogo diariamente. Muito obrigado a todos vocês. Vocês que querem se tornar membro do canal Gigante Glorioso também, concorrer a vários sorteios. Todo mês a gente sorteia um membro do canal aqui com brindes, enfim, a galera que participa das lives também. E então, se você quiser participar, clica no botão Seja Membro aqui embaixo, ou então se inscreve no canal, que você já dá uma força tremenda pra gente e deixa aquele like que nos ajuda bastante, beleza? Vamos lá, vamos falar de Botafogo, vamos falar dessa maratona pesada primeiramente, né? É uma maratona que a gente vai encarar aí no mês de abril e no mês de maio. E claro, causa aquela preocupação pelo desgaste que é, naturalmente, o calendário do futebol brasileiro, né? Mas hoje acabou rolando um debate interessante lá no Redação Sport TV, onde o Henrique Fernandes ele levantou um ponto interessante sobre o Botafogo nessa maratona de jogos. E aí o Henrique pontou o seguinte, ele botou: não me preocupa muito essa maratona de abril e maio, porque o Botafogo pouco jogou, está um mês parado. O Botafogo é o que menos preocupa, só cedeu um jogador à seleção, só o Savarino foi. O Igor Jesus não foi convocado, o Bastos estava convocado, mas foi liberado porque se machucou. Está acabando a recuperação dele. Foi uma pontuação aqui do Henrique Fernandes, né? Óbvio que aí minha colocação, né? O Savarino, apesar de ser só o Savarino convocado, é uma peça que eu acho que é fundamental, é um dos alicerces aí desse time do Botafogo. E ele completa dizendo o seguinte, né? Vejo muita gente descartando o Botafogo e eu acho imprudente descartar porque perdeu os dois talentos de frente, mas a estrutura do time tá lá. Tem 9 remanescentes. Perdeu o treinador também, que foi uma modificação que fugiu do controle do Textor. Acho que deliberadamente ele atrasou essa escolha, né, do novo treinador, porque sabia que a chance de ganhar as Copas era pequena. E já que a mobilização do time era baixa, os reforços estavam chegando e o treinador, perdendo uma final para o Flamengo, perdendo uma final de Recopa, já sofreria algum desgaste. E aí uma avaliação dele sobre essa questão do planejamento ou não planejamento do Textor, né? E essa fala do Henrique, por exemplo, quando ele cita sobre muita gente descartando o Botafogo, isso é notório. Isso é notório, principalmente com começo de temporada, a mídia tradicional, no modo geral, ela prefere se agarrar aos queridinhos, né? Se agarrar aos queridinhos, ainda mais aqueles que fazem um oba-oba no começo da temporada. Isso aí é basicamente notório, mas concordo com ele, como ele diz que é imprudente demais descartar o Botafogo porque perdeu só os dois talentos da frente, né? Enfim, mas eu concordo com esse balanceamento, né? Que o Botafogo, 30 dias parado, tendo tempo de treinar, tendo tempo do seu treinador mostrar o trabalho, talvez o Botafogo seja um dos clubes que menos vai sentir o peso dessa maratona aí logo no começo, né? A gente espera muito isso, né? Que o Botafogo chegue bem preparado para que encare essa maratona do calendário brasileiro, né? Outro também que comentou aqui foi o Alexandre Losetti. Vocês estão vendo aqui, ele botou que é impensável o Botafogo jogar contra o Palmeiras com um time reserva, né? Absolutamente fora de cogitação, mas ele acha que o Abel vai mesclar tanto no jogo contra o Botafogo quanto no jogo contra o Sporting Cristal, né? Tudo na mesma semana. Ele vai variar as escalações, acredito eu, vai jogar a final contra o Corinthians com todo mundo e depois vai fazer algumas modificações no time nos dois jogos com base em informação, ver quem tá melhor, musculatura, dados, fisiologia, etc. Hoje ele tem o elenco permite isso aí, completou o Losetti. E aí a gente vê como é que vai ficar essa agenda na prática, né? O Botafogo já pega o Palmeiras no jogo modificado para o domingo, dia 30 de março, às 4 horas da tarde, depois já viaja para pegar o Universidade do Chile na quarta-feira, né? No dia 2. Depois volta ao estádio Newton Santos no dia 5 de abril
pega o Juventude. Claro, isso aqui a gente está vendo porque podem ocorrer mudanças que a gente sabe como é que funciona a CBF. Depois o Botafogo pega o Carabobo na terça-feira, dia 8, e aí já viaja para Bragança para pegar o Bragantino no dia 12, no sábado. Depois Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos, dia 16, na quarta-feira. E aí depois Atlético Mineiro em Minas, no dia 19, no sábado, né? Depois tem o Estudiantes fora de casa, no dia 23, na quarta-feira. E aí depois o Botafogo volta para o Rio de Janeiro, no dia 26, no sábado, pega o Fluminense. E aí você vê um intervalo maior para enfrentar o Bahia no dia 3 de maio, né? Seria no outro fim de semana. Só que nesse intervalo não teve sorteio da Copa do Brasil ainda, a CBF nem divulgou a data do sorteio ainda, é uma organização absurda, né? Já era para ter pelo menos a data do sorteio, mas não tem, infelizmente. Até o momento não tem a data nem do sorteio da Copa do Brasil. E aí a gente vai ver se nesse período aí algum jogo de ida da terceira fase vai se encaixar no meio dessa semana aí, possivelmente no dia 30 de abril. Então essa parte da Copa do Brasil a gente precisa aguardar, porque tem tudo para ser uma maratona realmente muito cheia, e a gente espera que o Botafogo chegue preparado, que esse um mês de trabalho do Renato Paiva tenha dado realmente um preparo maior, porque você acaba, claro, em ritmo de jogo a gente acaba perdendo um pouco, mas você se resguarda em desgaste, né, de partidas. Enfim, a ver, né? A ver como o Botafogo vai se comportar nesse período. Espero eu que muito bem preparado fisicamente, assim como tivemos em outras ocasiões. A gente sai de maratona para falar de reforço, possível reforço para o Botafogo. Notícia dada agora há pouco no canal lá do Jorge Nicola, né? Que o Botafogo seria um dos clubes interessados no Mauro Júnior do PSV, perdão. Mauro Júnior, que é uma espécie de lateral, ala, né? Joga nos dois lados, inclusive, um jogador que tem umas características que interessam muito o Botafogo, que é a polivalência. Jogador que atua em mais de um lado, que atua em mais de uma posição. Isso a gente já conseguiu identificar que é um dos pontos que o scout vem buscado no Botafogo, jogadores polivalentes. A gente até brinca aqui que certas vezes a gente conversa muito com algumas pessoas do Botafogo e eles identificam, eles analisam certas situações diferentes do que a gente analisa. Tipo, o Botafogo procura um ponta direita. Na cabeça do scout, muitas vezes, não é o Botafogo buscando um ponta direita, é o Botafogo buscando um atacante, um ponta. Se esse cara atua na ponta direita, na esquerda, centralizado, isso aí já é uma questão que o scout vê como positiva para uma contratação. Então a gente analisa de um jeito, mas o scout do Botafogo tem essas identificações de jogadores que atuam em mais de uma posição, eles veem com bons olhos esse ponto, né? Enfim, continuando aqui, segundo o canal do Nicola, né? O Palmeiras e o Red Bull Bragantino são outros dois clubes na disputa, sendo que o Palmeiras parece estar mais à frente nessas conversas, né? Até agora nenhum dos três clubes enviaram proposta oficial, só sondagens e conversas, eles abriram conversas com o jogador, com o staff do jogador, enfim. Ele tem vínculo até o dia 30 de junho, né, desse ano, e aí já pode assinar um pré-contrato com outro time. Você já conhece o Mauro Júnior? Se você não conhece, claro, avançando esse tipo de negociação, avançando essa situação com o jogador, a gente vai trazer aqui com mais detalhes também para vocês, beleza? Bom, vamos lá, situação do Jefinho. O Jefinho que tá aí desde aquela partida contra o Universitário, né, da Libertadores. Ele até marca um gol naquele jogo, gol importantíssimo pra gente, mas se lesiona naquela partida, né? E desde aquele dia o Jefinho não conseguiu ter uma recuperação plena, né? Um retorno pleno, melhor dizendo. Passou por inúmeras situações que tá todo mundo cansado de saber. Algumas questões extracampo que a gente também tá cansado de saber, já falamos várias vezes aqui, mas essa já tô tão de saco cheio desse lance de Jefinho extracampo que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, senão a gente estende muito a situação. Vamos falar do que tá acontecendo agora. Bom, Jefinho já voltou a treinar com bola, porque o Jefinho, depois da partida contra o Vasco, ele entra no finalzinho e depois jogou o jogo de ida, se eu não me engano, contra o Racing, né, da Recopa. Logo depois daquilo, voltou pro DM, entrou em fase de recuperação de novo. O Botafogo não divulgou detalhes sobre isso, mas a gente já vê o Jefinho de novo treinando com bola, né, já de novo treinando normalmente ali, só que com carga reduzida, que é a informação que a gente tem. O Jefinho ainda com carga reduzida, mas já treinando com bola com os companheiros ali, pelo menos é o que a gente tem visto nas imagens, que é o que a gente tem de conhecimento no momento sobre a situação do Jefinho, né? O que aconteceu? O Jefinho nos últimos dias sentiu de novo incômodo na coxa e o Botafogo deu uma recuada com o tratamento. Falou, opa, peraí, vamos segurar um pouco a onda, vamos segurar um pouquinho, recua aqui no avanço que estava tendo na situação do Jefinho, e aí nesse tratamento que está tendo com o jogador, esse cuidado maior que está tendo,
Agora o Jefinho já volta a trabalhar com bola, já volta a treinar com bola, mas ainda tá nessa fase ainda de transição o Jefinho, beleza? Não deve, obviamente, atuar aqui no amistoso contra o Novo Horizontino. E aí eu vou te falar a verdade, essa situação do Jefinho, eu vou esperar o jogador se recuperar plenamente, voltar aos gramados, que eu acho que tem muito futebol ainda para entregar, mas é claro que fica desgastado, né? O torcedor fica desgastado em ver a situação do Jefinho, se vai, não vai, enfim. Mas eu não sou para condenar jogador por nada, entendeu? Sem ter uma questão concreta ali. Então, se o jogador tá com vontade, se o jogador realmente quer entrar em campo e quer resolver, tem futebol para isso. A gente sabe que tem talento, a gente só espera que o Jefinho se recupere logo e consiga ter uma recuperação plena, né? Um retorno pleno para poder mostrar o seu futebol, caso realmente ele queira mostrar, beleza? Vamos lá, sobre a questão do Danilo também, outra questão importante que a gente precisa falar. O Danilo não participou do jogo treino contra o Cruzeiro na última semana, ele está num processo de recuperação muscular, né? A gente não vê a imagem do Danilo treinando ali com os companheiros, com bola ainda, tá nesse processo de recuperação ainda. E aí, só para complementar, vou abrir aqui umas aspas, né? Vou abrir aqui um parênteses para a questão do Danilo, que, segundo aqui o Anderson Mota, ele está sendo sondado por clubes também da Série A e pode ser negociado nessa janela doméstica, o Danilo, né? Já é uma situação que a gente já viu tem tempo, né? De sondagem em cima do Danilo, a gente viu o Santos com essas tentativas em cima do volante, mas o Mota trouxe aqui que outros clubes da Série A também têm interesse aqui no Danilo. E aí o Danilo, como tem um contrato até o final do ano, né? No meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, para sair agora, o Botafogo quer uma compensação financeira, né? Senão, meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça, beleza? Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Danilo. Mas em relação à recuperação do Danilo, voltando aqui para a questão física do jogador, eu trago aqui meu querido Edu Garrido, Pezinho, para falar sobre essa recuperação do volante do Botafogo. Fala, pessoal do canal Gigante Glorioso, tudo bem? Porra, é bom demais quando a gente tem conquistas fora do campo também, né? Nosso departamento médico dando aula. E essa semana a gente ficou sabendo que a lesão do Danilo Barbosa é uma lesão no pubis, que tem um atleta no departamento médico. Lesão no pubis para o futebolista, para o jogador de futebol, é que nem o tênis elbow para o tenista. É complicado tratar uma lesão no pubis. Normalmente essa lesão não aparece de forma súbita, mas todos os músculos que se originam nessa região e são responsáveis por correr, por mudança lateral, pelos movimentos específicos do futebol, têm origem ali no pubis. Então tem que se acompanhar. Provavelmente a lesão do Danilo Barbosa não foi de uma hora para outra, mas com um acompanhamento regular e com avaliações sistemáticas através de exames clínicos e de exames de imagem, tá? Ele volta aos gramados sem problema nenhum. Um grande abraço a todos, saudações alvinegras, o Bi tá chegando. Valeu, meu querido Pezinho, grande Edu Garrido, sempre aqui no nosso quadro DM on Fire, trazendo aquela visão do profissional, de quem conhece sobre os atletas do nosso Botafogo. E ó, falando em atletas, vamos lá pro Sub-20, que a molecada deu show hoje no Sub-20 do Botafogo. O Botafogo venceu o América Mineiro por 2-0. Teve gol aí do Rafael Lobato e gol do Kaique, né? Kaique brigador, né? Aí aproveitou ali, deu uma de ladrão, pegou a bola e se deu bem ali em cima do América Mineiro. A primeira vitória do Botafogo no Sub-20. Botafogo volta agora a campo quarta-feira, no dia 26, contra o Juventude, 3 horas, lá em Flores da Cunha, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais informações aqui no canal Gigante Glorioso pra você, mais conteúdo. Então deixa aquela moral pra gente ali. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Verifica o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E claro, deixa aquele like que isso ajuda e fortalece demais aqui o GG, beleza? Forte abraço a todos. Saudações alvinegras. Fui. Valeu.